Quero agradecer a professora Clícia pelo convite. Muito obrigada pela oportunidade e vamos prestar atenção na aula de Educação para o Trânsito. Oi, sou Estefânia Alvise, sou pedagoga, professora, educadora de trânsito e sou observadora certificada pelo Observatório Nacional de Segurança Viária, que é uma OCIP que luta em prol de um trânsito mais seguro e mais humano. Hoje nós vamos conversar sobre um tema muito bacana, que é educação para o trânsito nas escolas. De 18 a 25 de setembro é trabalhado a Semana no Trânsito nas Escolas com ações entre órgãos públicos, sociedade civil organizada e empresas para conscientizar as pessoas dos altos índices de acidentes e mortes, no trânsito, que deixa sequelado permanente no mundo todo 650 mil pessoas. O que é sequelado permanente? Olha, é a pessoa que sofre um acidente, seja ele de trânsito, de trabalho, em casa, e acaba ficando impossibilitado de fazer alguma coisa. Ou seja, fica deficiente, de movimentação, de fazer alguma coisa que antes ele conseguia fazer. Ou, às vezes, até perde pedaços do corpo, como pernas, braços, os membros, pé, mão, que acontece muito quando acontece acidentes de moto, onde o para-choque ali, a proteção é o próprio motoqueiro, não é mesmo? Então vamos conversar hoje sobre um tema tão importante. A educação para o trânsito na escola não pode ser trabalhada somente na Semana Nacional do Trânsito. O intuito é levar esse tema permanente e contínuo durante o ano todo, dentro das matérias que são trabalhadas na escola. Afinal de contas, você faz parte do trânsito desde quando você estava na barriguinha da mamãe. Você sabia disso? Quando a mamãe estava grávida de você, que ela precisava transitar de um lugar para o outro, ou seja, ir de um lugar para o outro. E depois, quando você foi nascer, a sua mãe precisou deslocar-se para o hospital, ou se teve você em casa, em algum momento ela precisou sair com você, não é mesmo? Então, transitar é deslocar-se de um local para o outro, tá? Sendo carro, moto, a pé, de skate, de patins, de bicicleta, não importa o modal. O que é modal? Modal são as diversificações de veículos, tá? Que pode ser também ônibus, avião, navio, independente. Quando nós falamos de trânsito, nós falamos de trânsito terrestre, marítimo e aéreo. Terrestre, então, vocês já conhecem, são todos os veículos que andam sobre a terra. Marítimo, os veículos que andam sobre a água, Navios, navios cargueiros, de passeios, mesmo barco, lanchas, jet skis. E aéreo, os aviões, helicópteros, drones. Então, também temos trânsito aéreo, que precisa ser muito bem planejado para não ter choques. Já pensou os aviões batendo lá no céu e caindo em cima de nós? Pensa bem. E hoje nós vamos conversar também sobre regras de trânsito. Na escola tem regra, na casa tem regra, dentro do ônibus tem regra, em todos os lugares. E para ter um trânsito seguro, é necessário que vocês, crianças, quando forem transportados dentro de um carro, venham com o cinto de segurança bem acoplado, colocado certinho, não pode só colocar assim e deixar, senão ele não faz a segurança do corpo, e andar certinho na cadeirinha. As cadeirinhas tiveram algumas modificações. E como vocês estão então no terceiro ano, vocês só vão poder passar para o banco da frente, com 10 anos. Mas nós tivemos algumas alterações no Código de Trânsito Brasileiro, tá? Que é o que norteia as regras de trânsito no Brasil, e somente a partir de 1,45 m. Então, se você tiver 1,45 m e 10 anos, você já vai ganhar o voucher. O que é isso? É a passagem para você ir para frente, o ticketzinho para você ir para frente no banco. E no banco da frente, com cinto de segurança colocado. Muitos passageiros, motoristas, acabam cometendo alguns tipos de acidentes e quem está no banco do passageiro e traseiro acaba sendo prejudicado. Por quê? Se você não colocar o cinto de segurança. Porque quando a pessoa vai bater o carro, todo ser humano tem sua autoproteção.
inconscientemente, sem a pessoa prestar atenção, ela vai puxar o volante tirando-a do acidente. Ou seja, ela vai se excluir do acidente. E a maioria dos acidentes, infelizmente, acabam pegando os passageiros do banco da frente e os de trás. Por isso, é muito importante que você tenha o cinto de segurança. E exigir que quem está atrás também coloque o cinto de segurança, certo? Ah, e olha outras coisas. Vocês já conhecem o trânsito. Vocês não precisam chegar a tirar carteira de habilitação para conhecer. Vocês já viram perto da escola de vocês esta placa? Muito bem. Essa placa, ela é uma placa vertical, que ela fica em pé, né? E ela serve também, que eu vou dar uma olhadinha, para regular o fluxo, né? Para poder garantir a segurança. Então, onde tiver essa placa perto de escola, significa que tem crianças por perto. Vocês conhecem esse daqui? Muito bem, ele é o semáforo, ou farol, ou sinaleiro, dependendo da região tem um nome. Ele é muito importante porque ele garante a fluidez e a segurança no trânsito. Então tem que ser respeitado. O verde significa siga para os carros. O amarelo, atenção, pare. E não atenção, corra, acelere para passar no sinal. E o vermelho é pare, para os veículos. Alguns dispositivos para pedestres estão sendo colocados entre as vias, ou seja, entre as ruas. Então você pode verificar que fica um bonequinho verde e depois vermelho e ele começa a piscar, não é? Quando está na hora de ficar verde, ou verde na hora de ficar vermelho, não é mesmo? Então, este é para os pedestres e também vale, tá? Com muita atenção, quando ele está piscando é como se fosse o sinal amarelo. É necessário respeitar, porque todos os semáforos, eles são sincronizados, né? Eles são colocados de uma maneira para evitar acidentes nas vias. Já pensou se todo mundo quisesse passar um por cima do outro, como que ia acontecer? E ali perto do terminal é um local muito, muito perigoso, porque as pessoas se arriscam na frente dos veículos. Pelo CTB, o Código de Trânsito Brasileiro, o maior protege o menor, ou seja, na verdade, o ônibus, né, deve proteger, o caminhão deve proteger o ônibus, que protege o carro, que protege a moto, que protege a bicicleta, né, que protege o pedestre, e todos devem proteger o pedestre, mas não é muito assim que acontece, não. Então, quando você estiver com a sua mãe, né, ela tem que te segurar pelo pulso. Pela mão é muito perigoso que pode escapar. Pelo pulso, sem apertar, e fazer a travessia segura. Crianças até 10 anos devem fazer a travessia com um adulto junto. Não podem fazer sozinha, tá bom? Porque vocês ainda não têm a maturidade para poder discernir a distância que o carro está vindo, se vai dar tempo de atravessar. Crianças um pouco maiores também, entre 12 e 14 anos, também morrem muito atropeladas, porque eles têm uma autoconfiança, eles acham que nada vai acontecer com eles. Se eles estiverem atravessando na faixa de pedestre, eles estão protegidos. Olha, ninguém está protegido também de atravessar na faixa de pedestre. Quando você for atravessar, que é o lugar mais seguro, verifique se realmente todos os veículos pararam. O sinal ficou vermelho para o veículo, significa que ele tem que parar. E aí você pode atravessar. Somente se ele estiver realmente parado. E você aguarde na calçada, não é no meio da rua e nem em cima da faixa de pedestre. Na nossa época de criança, da época da mãe de vocês, nós brincávamos muito na rua, não é? Fechávamos a rua, jogávamos bete, brincávamos de várias coisas. Tinha até o carrinho de rolimã. Só que os carros aumentaram muito as quantidades de veículo, né? Triplicaram. E de moto, nossa, aumentaram em 5 vezes, pela facilidade de compra e porque também agora nós estamos na pandemia e muitas pessoas acabaram utilizando, né, pela falta de emprego, as motos para trabalharem como moto entrega, não é mesmo? E as vias ficaram um pouco mais perigosas, né? Até um pouquinho também agora na pandemia, onde as vias estavam um pouco mais vazias e as pessoas corriam bastante. Então as vias continuam as mesmas, do mesmo tamanho de quando o papai e a mamãe eram pequenos, da idade de vocês. E a quantidade de carros aumentou. O que acontece? Trânsito, é lógico, não é mesmo? Se você colocar dentro de uma garrafa um pouquinho de líquido,
Você ainda vai conseguir chacoalhar, vai ter espaço. Mas se você colocar todo o líquido, não vai ter espaço para mais nada. E é isso que acontece nas vias. Elas estão superlotadas, por isso que às vezes ali na João Pinheiro, né, no centro da cidade, onde todo mundo ou tá indo para algum lugar ou voltando, fica aquele fluxo bem paradinho, né? Fluxo é a quantidade, né, de carros que estão passando. Então é muito. Então, por isso que também os semáforos são sincronizados e tem toda uma harmonia no trânsito, não é? Então, não se arrisquem atravessando na frente dos carros. Na faixa elevada que tem aí perto da escola, espere mesmo o carro parar. Mas para isso tem um segredinho. Dê um sinal de vida, levante a mão para que o motorista possa ver você. E esse processo chama veja e seja visto. Então, você permanece na calçada, mas levanta a mão e o motorista vai conseguir visualizar. E só depois que ele parar que você faz a travessia, tá bom? Outra placa que vocês devem ter visto também é essa e essa. Qual a diferença entre as duas? Essa placa significa que pode estacionar ali no local e essa não pode estacionar. Portanto, quando o papai ou a mamãe fazem alguma coisa que eles sabem que não poderiam fazer, eles recebem um puxão de orelha que chama multa. É quando o agente de trânsito, que é o nosso amigo, que está para nos ajudar no trânsito e não nos prejudicar, é quando ele tem que tomar essa atitude. Porque quando nós vamos para a autoescola, nós aprendemos, igual vocês estão na escola, não é? A matéria toda. Depois nós fazemos uma prova. E depois a prova é prática também. Vamos dirigir. E para poder conseguir a carteira de habilitação, você tem que demonstrar que você já sabe todas as regras e também já sabe dirigir. Ou seja, na verdade, a prática mesmo de dirigir você só vai conseguir dirigindo. A gente só aprende a fazer fazendo. Mas as regras nós temos que obedecer. E quando é multado, significa que alguma coisa fez errado. Ou passou no excesso de velocidade na via, né? Ou não estava com cinto de segurança, não estavam com os equipamentos de proteção individual, que são os capacetes, quem está na moto, né? As joelheiras, as cotoveleiras, não é mesmo? Estava dirigindo ou pilotando de chinelo, de sandália, que é muito perigoso. Alguma dessas regras. Então, no trânsito nós temos regras. Estamos vivendo um momento de pandemia agora, que nós tivemos que ficar em casa, com máscara, passar álcool em gel, não é mesmo? E nós vimos como o ser humano não consegue respeitar regras. Vocês viram quantas pessoas infelizmente morreram e muitas ficaram sequeladas também por conta do coronavírus? Pois é. Porque as pessoas não acreditaram que realmente isso poderia acontecer, né? Muitas pessoas acabaram tendo um negacionismo. O que é isso? São as pessoas que negam aquilo que realmente pode acontecer, que está ali na frente deles. Por isso que aconteceu. E no trânsito também acontece muito isso. O trânsito mata por ano 1.300.000 pessoas no mundo todo. É são muitas pessoas. E no Brasil, cerca de 43.000 pessoas morrem. Olha, infelizmente, nós tivemos óbitos de 680 crianças no ano passado. É muito, não é mesmo? Vamos nos prevenir, nos precaver, não é mesmo? E quando o papai e a mamãe estiverem fazendo algo que não é bacana, faça o papel de fiscalizadores, de agentes de trânsito, puxa a orelha deles, fala, papai, daí você pode ter multa, você pode receber multa. Olha, outra coisa também, olha, são essas placas aqui. Onde pode virar. Então, se só pode virar à direita, você não pode virar à esquerda, não é mesmo? Olha, as placas, elas indicam o que pode e o que não pode. Olha quantos tipos de placa. E essa aqui? Significa pare, que geralmente tem nos cruzamentos, que é para poder proteger as crianças, não é mesmo? Proteger as crianças, os adultos, proteger a todos, na verdade. E essa daqui? Não é para ir para o céu. Essa daqui significa siga em frente, não é mesmo? Olha, nós temos várias placas. Nós temos vários materiais também que foram distribuídos. O mundo todo se preocupa, sabe? E olha quantos materiais eles fazem campanhas. E eu também estive trabalhando com educação para o trânsito há um tempo atrás. Eu fui até aí na escola de vocês, mas vocês deviam ser pequenos, né? E nós entregamos um material para vocês. Olha,
Nunca atravesse na frente de carros, de ônibus, de vans. Procure na van sempre estar sentado, colocando o cinto de segurança. Não permita que o motorista tenha mais do que a capacidade que a van aguenta, ou seja, suporta. Ou seja, se tem 12 lugares, apenas 12 pessoas devem ir. Se tem 15, apenas 15 pessoas. Não pode ir ninguém em pé e nem com a cabeça para fora da janela. Todos os membros que você coloca para fora da janela de carro, de van, seja do que for, é muito perigoso, porque pode estar passando uma moto ou acontecer um acidente pior, tá? E eu já falei então do Veja e Seja Visto, já falei das regras, menores de 10 anos. Bom, eu estou à disposição para ir à escola, fazer o evento que vocês quiserem, me coloco à disposição. E o trânsito, ele deve ser permanente e contínuo. Esse ano, a frase é: respeito e responsabilidade pratique no trânsito. De 18 a 25 de setembro vamos estar na rua fazendo muitas ações. Convido vocês, tá bom? Para fazerem também. E olha, esse daqui é o Código de Trânsito Brasileiro. Ele é um livro que a gente estuda cheinho de regras. Então a pessoa, para poder estar dirigindo, pilotando, ela tem que conhecer. E mesmo quem não tenha que tirar a carteira de habilitação porque anda de bicicleta, também tem que conhecer essas regras de trânsito. Falar para vocês sobre o uso do celular, que é muito importante. Ele aumentou em 400% o uso no Brasil. O que significa isso? Nossa, aumentou em 4 vezes as pessoas mexendo no celular. O celular tira a atenção e pode acontecer um acidente. Quando você abaixa para poder olhar o celular, certo? Aqueles 4 segundinhos, pode ser que o semáforo feche, uma criança atravesse, um cachorro, uma pessoa queira entrar na frente e pode acontecer um acidente, como já andaram acontecendo por aí. O álcool também. A bebida alcoólica, assim que ingere uma latinha de cerveja, ela já é suficiente para alterar toda a percepção do corpo, visual, a mental, tudo. Então, beber uma latinha de cerveja, a pessoa não pode dirigir. Cerveja, bebida alcoólica, seja qual for. Tudo bem? Então, um beijo mesmo, agora de verdade. E até a próxima oportunidade.